Vamos entrando, gente. Manda para os amigos de vocês. A gente já vai começar. Isa, manda solicitação para mim. Deixa eu ver se eu consigo aqui te procurar. Ah, achei. A gente vai falar um pouco sobre canabidiol, né, e o uso na medicina veterinária. Oiê! Tudo bem? Como você está, linda? Nossa Nutri favorita. Tudo certo. Na correria, achei que não ia dar Deu tempo, tempo. deu tempo de tudo. Veio correndo Deu. de São Paulo, naquela Na emoção. emoção, Gosto mas deu certo. assim. Hoje também um dia foi super corrido e estamos aqui para vocês, pessoal, com esse assunto super legal. Aproveitem, mandem bastante perguntas. Maravilha. Tem que usar a caixinha de perguntas, viu, gente? Para a gente não ficar perdida nos comentários, por favor. Isso. Eu falei, né, para o pessoal, a hora que eu entrei, a gente vai falar sobre cannabis, né, o uso na veterinária. Essa é a doutora Isabela, para quem não conhece, pode se apresentar. Prazer, pessoal. Eu sou Isabela Ballarin, médica veterinária. A minha especialidade é na medicina de silvestres e exóticos, tá? Mas eu tenho cursos profissionalizantes em canabidiol terapêutico, tá? Muito bom. E em ozonioterapia também. Legal. Eu, para quem não conhece, sou Laísa, trabalho com alimentação natural, também ozônio e também cannabis. A parte de fitoterapia também, fiz uma especialização só de fito, mais voltada para fitoterapia chinesa, né? Mas também outros cursos mais relacionados a CBD, né? E uso terapêutico, que é o nosso foco hoje, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Então, para a gente começar, a Isa vai falar um pouquinho sobre o processo de extração, né? E como que é produzido o óleo. Isso, gente. Então, para quem não sabe, né? Imagino que todos que estejam aqui já conheçam um pouco do assunto, mas tem algumas pessoas que ainda têm muita dúvida sobre o que é o óleo e como ele é extraído. Então, o óleo de canabidiol, ele sim é extraído da planta da cannabis, né? E a gente, conhecida vulgarmente como a maconha. A cannabis sativa, ela tem algumas propriedades, como o THC, o CBD, nos seus frutos, no cânhamo, nas folhas. E esses princípios ativos, além de alguns outros princípios psíquicos, mas não tão importantes, que não vão ser citados aqui hoje, eles têm um uso terapêutico dentro da medicina de humanos, claro, e dentro da medicina veterinária também. Porque esses ativos psíquicos, né, eles vão atuar dentro do organismo em busca da homeostase, tá? E a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente sobre isso, ela lá vai explicar um pouquinho melhor como é a ação dentro do organismo. Eu fiz algumas anotações, pode até começar, que eu vou abrir aqui. Perfeito. A extração, ela tem algumas formas, na verdade, da gente extrair o canabidiol da planta, tá? Mas basicamente a planta precisa crescer. A gente tem uma seleção de plantas, entre plantas machos e plantas fêmeas. Algumas produzem um teor de canabidiol um pouco maior e outras produzem o teor de THC um pouco maior. A extração pode ser feita no gelo, na água, na centrífuga, no calor, por perdão, esqueci a palavra. Não é uma combustão, mas por diluição química, tá? A gente consegue fazer a separação dela por infusão alcoólica. Você consegue o álcool extrair o canabidiol da planta e aí depois a gente consegue introduzir isso em alguns óleos, que aí a gente usa o óleo de infusão alimentar, tá? Independente do processo de extração, se tenha sido no gelo, na água, na centrífuga, no calor ou por produto ou por indução alcoólica, né, extração alcoólica, a gente vai usar o óleo de alguma forma. E até hoje, né, de todos os estudos, o que mais a gente tem sucesso de manter a molécula do canabidiol ou do THC, porque tem alguns animais que reagem melhor com o THC, inclusive algumas comorbidades, né, algumas enfermidades precisam mais da molécula de THC do que do CBD, assim como tem enfermidades que precisam mais do CBD do que do THC. Independente da forma de extração, a gente precisa usar a molécula e a molécula precisa ser infundida em algo, tá? Para ser introduzida de forma oral, Uhum. bom? Pode ser utilizado de forma transdérmica, pode ser absorvido por outras vias, mas a gente vai sempre priorizar a forma oral, e onde vai ter um processo de digestão da molécula e vai ter uma liberação desses princípios químicos na corrente sanguínea após a digestão, tá?
E E aí a uma gente coisa que as pessoas às vezes não sabem, tem um pouco de receio, é essa questão do THC mesmo, né? exato, é todo um Do tabu, né? óleo, né? O full spectrum, para quem não sabe Exato. também, né? Ele é o óleo completo, onde a gente usa todos os fitocannabinoides da planta. Então, tem o CBD isolado, tem o THC isolado, mas eu particularmente prefiro trabalhar com full spectrum. Você? Você vai ter tanto o THC quanto o CBD, normalmente numa proporção de 1 para 1, quanto os fitocannabinoides por completo, né? Que a gente vai trazer Uhum. para a planta consigo todos esses ativos químicos que vão a trabalhar ali na forma buscando a homeostase do Uhum. organismo. E aí no óleo de infusão alimentar ou no azeite extra virgem ou em outros óleos, tá? Na minha experiência, o óleo de infusão alimentar é o melhor, o mais utilizado, é o que eles usam bastante fora do país, mas tem muita gente, principalmente aqui no Brasil, que faz a diluição em azeite. Uhum. E aí a gente consegue manter a molécula ali infundida no óleo e administrar isso para o PET, né? E aí a gente vai ter variações de concentração desse óleo. Variações da concentração dentro do óleo, tanto de THC quanto de CBD. Igual a doutora Laísa falou, a gente pode escolher um full spectrum, no qual a gente vai ter toda a planta ali. Então, todos os fitocannabinoides vão vir junto. E a gente também pode aumentar ou diminuir essa concentração. Então, vai ter um óleo que vai ser um pouco mais forte, um óleo que vai ser um pouco mais Uhum. fraco. E aí a gente vai conseguir dosar isso para os pacientes. É um paciente pequeno, é um paciente grande, é um paciente que tem câncer, é um paciente que tem dor. E aí a gente consegue, né, com essas concentrações, atingir a dose efeito, né? Que cada vez é importante a gente saber também que a dose efeito é muito individual, tá? O organismo ele é muito individual ao responder à terapia canabinoide, porque temos receptores diferentes. Tem organismo que tem mais receptor, tem organismo que tem menos receptor. Então, é importante lembrar. Certo. E como ele age no organismo, né? Ele vai chegar no sistema nervoso central, né? E aí a gente tem dois sítios principais, né? O CB1 e CB2. Então, tem receptores, né, para CB1, tem receptores para CB2. Alguns vão controlar fome, apetite, algumas emoções, né, sono também. Outro vai mais para a parte terapêutica mesmo, onde a gente vai fazer o controle de dor, né, controle de inflamações. Então, o óleo, ele assim, o uso é muito amplo, sabe? Porque a gente pode usar tanto para um animal que convulsiona, para um animal que tem um processo inflamatório crônico, ou um animal que é muito agitado para problemas comportamentais. Então, a ideia principal é que ele faça mesmo a homeostase, né? Então, esses receptores, né, ele vai se ligar, né? As moléculas vão se ligar aos receptores e a gente vai ter essa resposta favorável, que o principal objetivo é a homeostase. Então, os mamíferos, né, no geral, eu até não fui a fundo, né, mas eu já ouvi falar até que alguns invertebrados também possuem o sistema endocannabinoide. Nos mamíferos já é uma coisa que é mais estudada, né? Então a gente tem até mais estudos, mais dados sobre isso. Então não só humanos, mas cachorro, gato, enfim, todos os mamíferos, né? Exato. Perdão te cortar, né? Mas especificamente os canídeos, eles têm mais receptores do que os outros animais, né? Também Uhum. estudos a fundo sobre os mamíferos, como a doutora falou. Mas assim, de todos estudados até então, o que mais responde bem é o cão, com certeza. Então, uhum. E aí, como, né, a gente tem esse sistema, às vezes ele está deficiente. Então, a principal ação do óleo é que a gente encontre esse equilíbrio, né? Então, é bem relativo também a gente falar sobre dose, né, sobre frequência e tudo mais, porque depende muito da resposta do paciente. Tem um cachorro, é o... Esqueci o nome dele. Da Bárbara. Pacientes. Não é o que ela tem muitos cachorros, mas enfim, eu vou lembrar, eu falo para vocês o nome dele. A gente começou a usar o CBD porque ele tinha muito pavor de barulho, qualquer tipo de barulho. Era chuva, trovão, até em casa, se a TV estava ligada, Extremamente ele se excitado, né? escondia. Ele se escondia e o tutor jogava um jogo de tiro, então fazia muito barulho e ele tinha muito medo. Então ele se escondia, ele ia para o banheiro, para um localzinho escondidinho, né, onde ele ficava.
E a resposta dele foi impressionante, logo assim, com uma dose muito baixa, logo de início, sabe? Então, com ele, a gente já provavelmente conseguiu fazer, né, esse equilíbrio. A gente conseguiu a dose esperada, que foi uma dose baixa. E, Uhum. assim, uma semana, 2 semanas depois, eles já estavam me mandando vídeo do Thiago jogando Ele e o super. cachorrinho do E é lado, muito coisa importante. que não acontecia, sabe? Foi Olha isso, muito olha legal como melhora mesmo. a qualidade de vida. E eu acho que é importante a gente ressaltar que a qualidade de vida do paciente não é o paciente ficar sedado. Uhum, A dose, qual que é a exatamente. dose perfeita do paciente? É no qual ele vai ter qualidade de vida, ele vai aproveitar o momento e ele vai estar totalmente ativo. Ele vai estar Uhum. totalmente presente na situação. Né? Algumas pessoas me perguntam, ah, mas ele não fica chapado, ele não fica sedado? Não é como a gente fala, extrapolar o nosso sentimento para o animal para achar que ele está bem? Não, gente, não é. A Uhum. dose ideal da cannabis, a gente consegue ver o paciente com qualidade de vida. Ele vai estar Uhum. ativo, ele vai estar se alimentando, ele vai fazer as necessidades fisiológicas normais, ele vai ter uma Às boa vezes até resposta melhor, né? Ele vai expressar bioquímica. as atividades, às vezes até melhor. Porque no caso do meu Luke, Exato. ele tem displasia. Então, assim, chega inverno, ele fica com dor, né? Ele não anda do jeitinho que ele anda, ele não corre do jeitinho que ele corre. Eu vejo que ele fica mais na dele, sabe? E aí, quando ele tá com o óleo, tomou direitinho, ele tá um cachorro normal, sem dor, mais ativo, sabe? Uhum. Então, às vezes, os cachorros ficam mais apáticos também por dor, né? E às vezes o tutor não sabe o que é, né? Mas às vezes é dor, então a gente usa o óleo, o cachorro tá mais aliviado, ele volta a ter as atividades, né, que antes ele tinha. Isso é Sim, muito legal. é extremamente importante, porque é isso que a gente busca, gente. É Sim. sempre a qualidade de vida. A gente nunca vai indicar, por exemplo, uma dose super alta para um paciente que não precisa disso. Um Uhum. paciente que não tem dor crônica, um paciente que não convulsiona, sabe? Cada dose a gente vai buscar atingir aquilo que o paciente precisa para chegar no bem-estar mesmo. É bem individual. Exato. E foi bem legal a parte que você também comentou, né? Voltando só um pouquinho a falar dos receptores, porque, gente, cada um, isso é muito dinâmico, né? A medicina canábica, ela é muito dinâmica. E aí a gente volta a falar também dos receptores CBD e THC. Tem paciente oncológico que vai super bem com CBD, mas tem paciente oncológico que só melhora com THC. Uhum. Isso é uma resposta individual. Todo mundo que busca uma resposta rápida não pode querer isso da medicina integrativa, porque a gente não vai conseguir isso de forma ágil. Então, são várias tentativas. Eu, infelizmente, né, já tive a experiência de alguns tutores que não me deram tempo suficiente para a gente ter uma resposta com a medicina canábica, porque a gente é imediatista. Então, você Uhum. quer ver o animal melhorar rápido. Só que não é assim que funciona. Ainda mais um animal que é paraplégico, que tem dor crônica, que tem artrose, Às que tem... vezes anos, né? Leva anos arrastando uma doença crônica, né? De uma hora para outra, né? Que a gente consegue, às vezes, equilibrar, a gente precisa reajustar a dose, rever protocolo, frequência. Exatamente. Então, E isso é outra bom coisa que levar em é importante consideração. é que a medicina canábica ela nunca está sozinha. A gente sempre vai associar outros tratamentos que sejam integrativos ou que sejam alopáticos, né, ocidentais. Então, ela nunca vai trabalhar sozinha. Não adianta um paciente que é displásico, por exemplo, ele tomar só. Pô, tem alguns que respondem só com a cannabis, mas a grande maioria precisa de acupuntura. A grande maioria precisa, às vezes, passar por uma intervenção cirúrgica, precisa passar por uma denervação. Hoje em dia a gente tem implante de ouro, a gente tem a laser terapia, a gente tem ozonioterapia. Tudo isso é coadjuvante para a gente chegar no bem-estar. Enganam-se vocês se vocês acham que a gente trata tudo com cannabis. É porque tudo poderia ser tratado com cannabis. Sim, tudo pode ser tratado com cannabis. Mas a gente não vai utilizar só dela como uma via única sozinha. Uhum. Ela sempre vai estar acompanhada dos seus parceiros, né, que vão chegar aí na excelência, no bem-estar do paciente. Exatamente. Às vezes até medicações, né, alopáticas mesmo. Tem muitos animais que fazem, têm doenças crônicas, né, usam medicamentos. Então, às vezes, com o CBD a gente consegue até reduzir dose de medicação, né, por ter uma ação Isso que chega anti-inflamatória, uma ação condicionando analgésica. Às vezes, ou a bastante. gente potencializa alguns tratamentos, né, a gente Exato. consegue reduzir dose dos alopáticos. Então, isso é muito legal. Exatamente. Eu tenho muitos pacientes que chegaram para mim, né, que buscar, na verdade, eu acredito que seja a minha maior casuística, os pacientes que chegaram para tratar epilepsia.
muitos deles já vêm, né, tomando Gardenal em doses altíssimas. O paciente já não está respondendo bem ao Gardenal porque uma hora o fígado esgota, o organismo esgota das medicações alopáticas. E aí a gente tem que, e assim, pegar um paciente que já está com uma hepatite próxima a uma cirrose num grau super avançado, você não pode só pegar e colocar o óleo, porque ele não vai responder. Isso também é crítico, gente. Então, nós médicos veterinários, né, a gente precisa ver de uma forma ampla. Você não vai conseguir tratar esse animal se você não cuidar do fígado dele, se você não mudar a dieta, se você não fazer uma boa alimentação, né? A nossa nutri favorita aqui sabe melhor disso do que ninguém. Mas muitos animais que eu pego nessa situação, eu falo, passa na Laísa, faz uma dieta, vamos cuidar do fígado, vamos entrar com suplemento. A suplementação desses pacientes é muito importante, porque esses pacientes que têm alterações hepáticas, eles não metabolizam algumas proteínas. E eles não vão formar ali cadeias de vitaminas que são importantes para o próprio metabolismo, até para o próprio sistema nervoso. Então, é muito complexo. Então, não é só chegar em óleo. Você também tem que dar um respaldo para o paciente e, claro, coadjuvante isso, usar o óleo. Então, assim, mas a gente consegue minimizar. Paciente que vem tomando Gardenal em doses altíssimas, a gente consegue reduzir a dose, a gente consegue controlar as crises, a gente consegue controlar a dor desse paciente, porque um paciente que convulsiona, ele frequentemente vai ter quadro de miosite. E a miosite dói, gente. A miosite gera sequela. Então, a cannabis, ela entra muito também nesse aspecto. Na verdade, eu tenho um paciente que eu vejo que a cannabis ajudou muito mais nessa parte do catabolismo muscular, da miosite, que ele sempre tinha com frequência, uma certa alteração renal também. E aí a gente conseguiu secar sempre muito aumentada, que é uma enzima que a gente dosa nesses casos. E aí a gente teve uma boa resposta canábica. E aí, consequentemente, como consequência, a gente consegue reduzir as crises epiléticas, as crises convulsivas. É bem legal. Tive uma paciente que ela veio até encaminhada do neuro, porque assim, eles já tinham tentado de tudo. Quepra, brometo, Gardenal. Ela estava tomando várias medicações associadas, dose alta, e ela tinha convulsão. E assim, quando ela entrava em crise, ela precisava ir para internação e ficar completamente sedada, porque ela não saía de crise. A gente associou o óleo, acabou. Sabe? Não que acabou 100%, mas a frequência das crises foram muito mais espaçadas, sabe? Coisa que antes acontecia todo dia. Teve época que ela chegou a ter uma crise por mês, sabe? Isso comparado ao que era antes, nossa, pra mim já foi uma resposta de muito sucesso, sabe? Que tá num grau elevado como esse, tem que ficar internada, tem que ficar sedado. Porque, gente, é horrível. A gente que fica na internação também, que acompanha eles de perto, quando você pega um paciente nesse grau de intensidade de convulsão, o paciente, ele acorda convulsionando, aí você cede ele, então ele acorda convulsionando. Ele não vive, né? Ele não vive. E aí é um paciente que não come, é um paciente que não urina, que não defeca, que não tem controle das suas necessidades fisiológicas, que não tem controle de temperatura corpórea, não tem controle de glicemia. É muito complexo. E aí você tem que manter o paciente sedado para dar um descanso para o cérebro dele, literalmente para ele não fritar, né? E aí você conseguir entrar nessas horas, aí eu começo, mesmo com o paciente já nesse estado, eu já inicio o óleo dentro da internação, pede para o tutor, porque você vai conseguir ajustar isso muito mais, de uma forma muito mais rápida, abre aspas, fecha aspas, do que se você esperar o paciente voltar a se recuperar para daí entrar com o óleo. É que tem muitas pessoas que ainda têm medo, né? Ou por falta de algum conhecimento, ou por algum receio, até alguns veterinários ainda não usam o óleo na internação. E, gente, o óleo de canabidiol pode ser usado na internação, no intensivismo, na anestesia. A gente consegue usar a cannabis coadjuvante com muitos tratamentos. Exatamente. Inclusive, vamos entrar até nesse assunto. Teve uma perguntinha sobre quais patologias podem ser tratadas com CBD. Tudo. E assim, a gente fala CBD, né? Porque é a sigla de canabidiol, mas como a gente falou, tem muitos fitocannabinoides, né, presentes na planta. Então, isso às vezes até cria um pouco de confusão na cabeça das pessoas, né? Achar que CBD é só CBD, mas não. O óleo de CBD, ele tem THC, ele tem CBG, CBC, tem um monte de mais. Pelo menos 100 fitocannabinoides. Entendeu? É bastante mesmo. Mas, resumindo, a gente vai usar a sigla, né? Porque é como assim conhecemos. É mais fácil. Porque a molécula de CBD é a mais pesada. Então, assim, quando a gente fala de peso molecular, entrando um pouco da parte da química da coisa,
A molécula de CBD é a que é mais fácil visualizada pelo, acho que é fotocrômetro, alguma coisa assim, tem um nome chique o aparelho. Mas ela também é a molécula mais pesada que a gente consegue diferenciar das outras moléculas, né? E aí ter uma contagem dela, porque é o que a gente consegue pesar. Aqui, nesse volume, tem tanto de canabidiol. São poucos os fitocannabinoides que a gente consegue pesar, porque a gente não atinge um peso molecular que seja palpável, sabe? Que a gente consiga mensurar isso de alguma forma. Mas então, vamos entrar nas perguntas, porque senão a gente vai, né? Eu e a Lolá, gente, deixar a gente fala, Então, e tem bastante pergunta. das principais patologias que eu trato, né? Eu sei que dá pra gente usar para várias coisas, mas na minha rotina, se eu tivesse que pôr um top 3, seria epilepsia, comportamento e dor, sabe? Os principais. E você? Na minha rotina, na minha casuística, é epilepsia, a primeira, com certeza. A segunda é neoplasia. Eu tenho muito paciente com câncer que toma o canabidiol para controle de dor, mas o canabidiol tem uma ação antitumoral. Então, muito eu viso utilizar uma dose antitumoral para a gente ter esse efeito. E a terceira é o controle de dor, mas aí está associado a discopatia, displasia, problemas normalmente locomotores. É o meu top 3. Eu não tô conseguindo colocar a pergunta na tela, não pode mais? Amiga, eu nem sei como você faz isso. Você é muito Antes, chique. Não... sabe o ícone de perguntinha aqui? Antes eu clicava nele, a pergunta aparecia aqui na tela pra gente. Agora não, mas vou ler a pergunta aqui. Para mim apareceu, mas eu só consigo dar like. Eu não consigo, acho que realmente não aparece mais. Ah, não, ó. Aqui tá escrito: Doutora Laísa pode mostrar qualquer uma dessas perguntas na tela. Só você pode ou não. Ué? Você clicou. Não, ó, tá escrito assim: você pode receber perguntas, mas não é possível mostrá-las na tela. Mas tá, eu vou ler aqui a pergunta que chegou pra Tá. gente. Se pode usar o mesmo CBD em humanos para pets? Sim. Mas assim, né? Sim, Vamos mas lá. não. Não, Você mas sim. precisa. É porque assim, a gente tem algumas empresas, né, para vocês terem ideia. É porque a concentração do de humano é muito forte, Uhum. muito maior, porque somos animais pesados, né? Então a gente normalmente não vai pegar um óleo de humano e vai dar pro pet, Uhum. tá? Esse óleo ele vai passar por uma diluição. Nós temos algumas empresas aqui no Brasil, todas legalizadas, todas bonitinhas. Não vou falar nomes porque a gente não é patrocinada por ninguém, tá? Eu conheço uma que é específica para pet, mas todas as outras, inclusive as que eu mais trabalho, não são específicas para pet. São óleos Exato, eles humanos em pegam que o a gente óleo do ajusta a ano e dosagem. fazem a nutrição. Então pode, sabe? Uhum. Essas empresas elas pegam o óleo de humano na concentração altíssima e aí dependendo do que o veterinário quer, de como for a receita, né, como for a prescrição, eles vão diluir o óleo naquela concentração que o pet precisa. Então pode, tá? Então Mas pode. você não vai comprar o de humano e vai administrar para o pet, até porque o de humano é muito mais caro, muito mais burocrático, não faria sentido uma pessoa fazer isso. As gatas estão dando um fight aqui, todas em cima. Outra perguntinha que é muito comum. A minha tava miando agora há pouco. Outra pergunta que é muito comum é se o animal vai ficar chapado ou se tem efeito alucinógeno. Essa eu tinha até preparado, né, uma respostinha que a planta tem, né, o THC. Geralmente a gente tem uma porcentagem muito pequena, né, de THC. Só quando o óleo precisa mesmo, né, de uma quantidade mais alta que ele é manipulado para isso. Mas geralmente é coisa de 0,3%. Então, não é uma quantidade suficiente para deixar o animal chapado, ou doido, alucinado, ou Tem coisas do alguns tipo. animais, assim como algumas pessoas, que são Mais sensíveis sensíveis. à molécula. Esses animais podem apresentar vocalização, alucinação, tremor, medo, mas assim, é um a cada 10 mil É animais. bem É difícil, bem é. difícil. Porque eu até me lembro de algumas aulas em que o CBD ele tem uma ação mais ansiolítica, mais relaxante. Já o THC, Ele é ele mais dá uma excitatório. excitada, ele é mais excitante. Então, para alguns animais que podem ser mais sensíveis, o THC vai deixar ele mais agitado, né? Ele pode Ele vocalizar, não vai ter a resposta ele que a gente quer muito. não vai ter a resposta sedativa, calmante, né? Lembrando que isso é Esperado. transitório, tá, pessoal? É transitório.
são transitórios, né? Porque, você teve o primeiro contato com a molécula, normalmente é na primeira semana. A primeira semana de contato é onde a gente vai observar se o animal é sensível, se ele vai ter excitação, como que ele vai reagir. Ou aí a gente começa a ajustar a dose ali a partir da primeira semana, 10 dias de uso, e aí depois vai aumentando os intervalos, né, pra gente fazer esses ajustes. Mas é transitório. O animal muitas vezes pode tomar a primeira vez ter um efeito mais, ele ficar mais sonolento, apresentar mais sonolência, ou uma alteração de apetite, ou uma excitação, mas isso normalmente, conforme ele for fazendo o uso com frequência, ele tende a se acostumar com a molécula e reagir do jeito que a gente espera. Só esses animais que são realmente sensíveis, que assim, é muito nítido quando o animal é sensível, porque a gente consegue ver, né, na clínica do paciente. E aí a gente evita ou corta o uso do óleo, mas assim, eu nunca corto de primeira. Eu sempre falo, vamos tentar, né, e avaliar como que ele reage. E o tutor tem que também estar disposto a isso e observar o paciente, tá? Geralmente, assim, os tutores que já conhecem um pouco sobre, já acho que já tem um pouco mais de paciência, já entende mais, né? Mas, assim, às vezes quando o tutor não conhece, a gente tem que apresentar, eu sinto que tem um pouco mais de resistência, sabe? Exato. Então, quando é o Então, contrário, o não só tutor já conhece, já como o pesquisou, receio. já viu, já conhece alguém que usa e vem, né, com toda essa bagagem, toda essa informação, é muito mais tranquilo, porque o tutor tá mais aberto também, Exato. sabe? Sim, é Então, verdade. Eu é percebo muito bom. também. Vamos para a próxima. Tem algum efeito colateral? Assim, tem efeitos colaterais, claro, mas eles são bons. A gente lista os efeitos colaterais que são muito mais benéficos do que maléficos. Quais seriam os efeitos colaterais? Por exemplo, excitação, dependendo do volume que o paciente tem que tomar, e aí às vezes o paciente não reage muito bem ao azeite, dá uma amolecida nas fezes, ou o paciente começa a evacuar com mais frequência, o que é muito raro, tá, gente? Assim, muito raro. É porque é muito pouquinho, muito pouco. São gotas, então, sim, sabe? É realmente só se o paciente tiver que tomar um volume grande, porque a concentração do óleo é baixa para o peso dele, né? E aí tem que tomar, não sei, 15 gotas, algo assim. Se o paciente for grande, de verdade, pouco interfere no trânsito intestinal. E aí, o efeito colateral, como sonolência ou algo assim, tudo bem, aceitável. Mas, às vezes a gente está lidando, poxa, a sonolência ela vai ser boa ou vai ser ruim, dependendo do ponto de vista. Você pega um paciente que tem uma discopatia, uma alteração de coluna, hemivértebra, subluxação atalantaxial, paciente com déficit em propriocepção, que sente uma dor neuropática full, entendeu? E aí esse paciente, ele tá há dias sem dormir, ele tá há dias sem achar posição, ele tá há dias incomodado, ele tá há dias não conseguindo evacuar direito ou urinar direito, porque ele não consegue fazer a posição da evacuação. E aí, quando a gente entra com óleo, o paciente dorme. Por um dia, 2 dias, ele levanta, come e dorme. Sabe? Gente, para uma pessoa, extrapolem isso para a dor do ser humano. Para um ser humano que está dias sem conseguir É dormir, muito na hora que... estressante. Exato, é muito estressante. Na hora que você libera dessa dor e você consegue dormir, isso é muito confortável. Então, assim, eu vejo que a sonolência em determinado momento, é claro que depois que o paciente repousar e tudo, ele vai voltar às suas atividades normais. Mas, assim, a gente tem que entender qual que é o ponto de vista. Nesse caso, eu acho a sonolência ótima. São poucos, né? Às vezes não tem nenhum tipo de efeito colateral, às vezes são poucas coisas, né? Que eu acho legal O CBD pode... acompanhar. Ah, gente, impossível. Pra você ter uma overdose de CBD, você tem que... É muito impossível, difícil, é muito, é uma coisa difícil. surreal. Nem Eu daria mando até para um os animal. tutores, né? Eu costumo mandar o diário do paciente. Então, eu coloco lá sono, apetite, fezes, urina, sede, né? E aí os dias em cima, como se fosse uma planilhinha, sabe? E aí, assim, o primeiro dia, como que tá o sono? Vai preencher lá. Daqui 7 dias, preencher de novo. E aí, no retorno, o tutor vai me trazer esse diário para a gente ver quais foram os efeitos, se teve algum efeito que não foi tão legal e
com esse diário também a gente vai saber a necessidade, às vezes, de reajustar a dose, né? Ah, tá com dor ainda? Não teve, né, uma resposta legal? A gente vai aumentar a dose, vai reajustar. Então, depois eu te mando esse documento. Incrível, pode mandar, adoro. Incrível. Eu tenho um feedbacks, né? E aí, dependendo do... começamos agora o tratamento, hoje estamos há um tempo no tratamento. Eu tenho uma planilhinha com algumas perguntinhas, assim, que eu peço para os tutores me mandar de feedback. E aí, gente, cada profissional pode fazer isso do jeito que quiser, né? Voltando que essa live também é para veterinários. Vocês podem criar as suas próprias perguntas, o que vocês têm mais habitualidade. Às vezes é uma dermato que está usando, uma endócrina, então vocês vão colocar perguntas mais específicas da área. No nosso caso, a gente faz a Lala puxa bem para o lado nutricional, eu puxo bem para o lado clínico da coisa, principalmente para silvestres. Questão de comportamento, para mim, sempre vai ter perguntas em relação ao comportamento da rotina daquele pet, porque isso é muito importante. E dá para criar planilha no Google Forms, dá para mandar perguntas. Isso é super tranquilo. Você faz do jeito que você acha melhor, né? O importante é que você tenha esses feedbacks do paciente, porque assim, nossos espaços, nossos intervalos de retorno podem se tornar espaços longos, né? Intervalos grandes. E aí o tutor não vai lembrar de tudo aquilo que aconteceu. Exatamente. Entendeu? O tutor não vai lembrar porque ninguém é de ferro, né? O tutor não é uma máquina. Então, ele precisa desse documento para vocês terem controle. É bem legal. E isso é importante também falar, né, a respeito desse tempo de retorno, porque muitas vezes vai ser um tratamento contínuo, e o animal vai tomar para a vida inteira. Exato. Então, a gente, de vez em quando, vai precisar fazer reajuste, vai precisar rever tudo, né, conversar com o tutor e tudo mais. Isso era até uma das perguntas, né, se o uso do CBD é para a vida toda. Então, dependendo do problema, né, o animal pode sim manter o uso ao longo da vida. Porque se a gente tirar o óleo, pode ser, né, que não tenha aquela resposta, aquele equilíbrio, né, que ele tinha quando estava com óleo. Mas para alguns animais, a gente pode, de repente, fazer uso mais momentâneo ali, né, para um processo agudo e depois suspender, né? Mas geralmente processos crônicos precisa do uso contínuo. Sim, perfeito. Bora de perguntas? Bora. Nossa, tá chegando um monte aqui. Peraí. Tem mais sua aí? Quer fazer? Eu tenho aquela das caixinhas de pergunta, que aliás, aqui, você terminou as caixinhas? Da caixinha também tô pegando. Tá. Você tá lendo das minhas também? Como você tá fazendo? Também. Então tá bom. Deixa eu pegar. Quer encerrar das caixinhas? Vamos fazer um batidão de responder perguntas? Pra gente não ter muito a live. Então, perguntas da caixinha que você ainda não perguntou, né? E aí depois a gente passa para as que estão daqui. Certo. Tinha perguntado aqui se a gente faz atendimento online. A gente faz. Fazemos ambas, tá, pessoal? Isso é uma vantagem muito grande. Eu tenho alguns pacientes, inclusive, que eu atendo, que são de outros estados, são de outra região. Tenho pacientes em São Paulo, capital também, né? E, gente, é uma dinâmica muito legal. A gente consegue trabalhar isso de forma remota. E, assim, sem fronteiras. Eu vejo que o uso terapêutico do canabidiol tem ajudado milhares de pessoas. E, infelizmente, pessoas que às vezes moram em regiões não tão urbanas, né? Eles têm uma certa dificuldade de acesso a esses profissionais e eles acabam buscando a gente, encontrando a gente na internet, encontram a gente por indicação. E eu tenho, acho que 5 pacientes que são de fora, assim, sem contar São Paulo capital. Eu tenho 5 pacientes que eu atendo de Belo Horizonte, sabe? É bem legal. Exato, em paciente do Rio de Janeiro. É bem legal, é bem legal. E eu sempre gosto de fazer também, além do acompanhamento remoto, né, pelo WhatsApp, eu gosto de fazer os encontros, assim, Google Meeting, Zoom, que eu gosto de ver a carinha do tutor, eu gosto de perguntar, né, eu acho que por mais que seja remoto, a gente consegue ainda trazer, hoje a tecnologia traz isso pra gente, né, permite a gente ter essa proximidade, então é bem legal. E a telemedicina foi aprovada na medicina veterinária, então a gente tem respaldo para fazer isso, exato, nós não somos loucas, tá, por favor. Algumas perguntas da caixinha era a respeito de se funcionava para dor crônica, para convulsão, ansiedade, acho que isso a gente já respondeu. O que já foi respondido. Indicações, tudo mais, acho que isso também já foi. Uma outra, onde... Peraí.
O CBD é legalizado no Brasil? É legal no Brasil? Sim. Sim, o uso terapêutico, sim, por isso que a Sim, gente só consegue fazer a compra, né, através da receita. Então, Você o precisa tutor ter a receita precisa de um ter a médico receita veterinário e você consegue fazer a compra nos locais já legalizados, né? Que estão aí específicos, de né, acordo próprios para com... isso. Exato. Exatamente. E a gente tem bastante empresa já, tem empresas espalhadas aí no estado de São Paulo Tem que bastante, trabalham São super Paulo, no com... Rio, Santa Catarina tem uma bem legal. Exato. E gente, não é um processo muito burocrático. Claro que precisa de dados, você precisa da receita, mas não é burocrático. Você Uhum. consegue Muitas facilmente, vezes as fazendo tudo pessoas certinho, comprar o óleo. desistem, achando que é um processo muito difícil, né? Mas Difícil não, e é não super é. tranquilo. Com a receita Exato. é super tranquilo. Tinham até perguntado, né? Posso fazer o óleo caseiro? Mas não, porque você não vai ter essa análise, né? Você não vai Você saber não vai ter quanto a de cada um que planta tem, certa, você você não não vai vai ter fazer uma boa a extração. porcentagem, as Exato. proporções. Então, não, tá? Não, não façam isso. Vamos lá, para mais uma. Fazer óleo caseiro, Posso comprar CBD RS. online? A maioria das compras são feitas online, vai ser difícil você ter um distribuidor perto de você. Geralmente E você chega vai pelo fazer o correio, contato. gente, tudo É super documentado, tudo tranquilo. certinho. Você vai fazer a compra, Super vai tranquilo. entrar em E contato assim, pelo você comprou WhatsApp, tudo hoje, fácil. cerca de 7 dias, você já tá com óleo na mão, ou até menos, dependendo da região. Isso aí. O que é o CBD de espectro total? É aquilo que a gente falou, que é o CBD full spectrum, né? Com todos os fitocannabinoides da planta. Uhum. Efeito Vai usar a colateral. planta inteira, gente. E aí vai tirar dela tudo que ela tem. Tanto canabidiol, quanto THC, quanto os fitocannabinoides, quanto... Vem alguns resíduos da planta, mas a gente consegue, depois de um processo químico e de destilagem, a gente consegue tirar tudo isso também. E deixar só o que é bom, né? Claro. É porque no Full Spectrum eu acho que não destila, na verdade. Eu preciso confirmar isso pra vocês depois, porque aí vai ter tudo. Mas aí quando é só CBD ou só THC ou a gente consegue controlar as dosagens, aí normalmente vai passar por esses processos de filtragem. Mais uma perguntinha. Se o tem... Como é que é? Cadê? Existe alguma evidência científica do CBD para cães? Nossa, muitos. Muitos. Nossa, eu Muitos, tenho um inúmeros. link Entrar que no tem Google tanto PDF. acadêmico, eu tenho muitos. Se você quiser, eu te mando uma Tem pasta. muito, muito mesmo. A maioria, claro, que é estrangeiro, né? Aqui no Brasil é uma coisa muito nova. Acho que ganhou muita atenção nos últimos 3 anos, Uhum. de 3 a É 5 porque anos, assim, né? o que eu vejo, né, é que nós, isso falando de nós, eu e Laís estamos inclusa, nós precisamos melhorar a nossa parte acadêmica, porque existe Precisando. muito relato de caso. No grupo dos veterinários que fazem o tratamento com o canabidiol terapêutico, a gente tem milhares de casos com pacientes que estão evoluindo Respostas ou evoluindo super favoráveis, só não bem. está Respostas publicado, né? Para a gente favoráveis só poder não está ter esses publicado. respaldos Então, científicos. assim, eu acho que para a gente melhorar essa parte no Brasil, nós precisamos sentar, entendeu? E começar a publicar relato de caso. É que para Exatamente. nossa rotina, eu falo para mim isso atualmente, eu tenho muitas coisinhas, até que eu separo em pastas, em arquivos, que eu quero chegar numa época da minha vida que eu não trabalhe tanto a minha carga horária que eu ainda faço hoje em dia, para eu poder ter tempo para me dedicar para a área acadêmica. Porque, Uhum. gente, não é simples você sentar e escrever um relato de Não, caso, é muito publicar e tudo. trabalhoso. Normalmente, quem está na área acadêmica, só está na área acadêmica e são os nossos mestres, né? Na verdade, nós buscamos aprender com essas pessoas. Mas falta a gente fazer relato de caso, sim. Tá na missão aí do futuro. Mas tem bastante artigo científico, sim, tá? E Isso a gente tem. tem artigo em português, tá? A gente fala. Tem muito. Uhum. Então, é que tem muitos que vieram de fora, Europa, Estados Unidos. Europa bate de praxe, assim, no que mais publica artigo com canabidiol na medicina veterinária. Mas a Acho gente que tem talvez para... o pessoal também não saiba, mas nos Estados Unidos, eu não sei dizer nos países da Europa, mas ele é classificado como um suplemento alimentar. Ele não é considerado uma medicação controlada igual é no Brasil. Então é super comum. Tem vários sites, às vezes, né, que eu Você faço consegue atendimento. comprar Você facilmente, consegue consegue comprar comprar em no site, Gummy, super Porto. tranquilo. E você Bem fácil. tem Em uma pet marca, eu shop. lembro quando eu estava na Califórnia,
tinha uma marca pet que só fazia umas coisas pets com cannabis. Creme de Tem cannabis, biscoito, óleo, eu acho biscoito, incrível, muito legal, muito palitinho, aqueles fácil. palitinhos de carne, produtos tipo shampoo, sabonete, animal que é atópico, que tem problema de pele. Toma banho com sabonete que tem canabidiol, a gente tem resposta. É bem legal, gente. É um Alguém mercado que muito está aqui grande, na na verdade. live é de fora do Brasil? Já teve acesso mais fácil? Fala aqui pra gente. Conta aqui para nós. Os tipos de tratamento perguntaram também, a gente respondeu, tá? Vamos fazer Uhum. uma perguntinha inédita. Tem uma aqui para sim. Tá. A Luciene, né, falou que queria usar com o cãozinho, mas a neuro dele disse que não tinha estudos que comprovassem a eficiência. Que pena. Você tem que pedir para Mas ela tem estudar sim, mais. tem sim, viu? Tem A sim. Giovana perguntou: vocês podem explicar rapidamente como o CBD age? Ah, Como isso afeta diretamente na dor, na poliartrite imunomediada e para pets para problema de pele? Não, peraí, tô lendo duas perguntas diferentes. Uma é da Tru Bueno e outra é da Giovana. Da Giovana, ela perguntou como age no caso de diretamente na dor, comportamento, convulsão. Talvez você não estava aqui no comecinho da live. Foi a nosso primeiro tópico, né? Como que ele age no organismo. Então, uhum. a gente vai deixar a live salva, depois se vocês quiserem Daí até assistir. voltar, mas brevemente, né, ele vai se ligar aos receptores endocannabinoides, né, que vão estar deficientes por conta da inflamação, dor e tudo mais, e a gente vai ter essa homeostase, né, a gente vai chegar na resposta favorável. Gente, o Tá? que Então, é homeostase, para quem não entende rapidinho, só para a gente dar uma complementada. A homeostasia é o equilíbrio, tá? Então, o canabidiol, ele entra no organismo, ele se liga ao receptor. Esse receptor que recebeu o canabidiol, ele vai receber informações psíquicas, né, e neuropáticas do que ele precisa. E aí, essa célula vai emitir essa informação, e essa informação vai chegar e vai ser processada no sistema nervoso, e vai falar, preciso de mais serotonina, preciso que diminua a liberação de cortisol, preciso que diminua a liberação de catecolamina. E aí o organismo vai responder em sistema de feedback o como ele deve responder. É um paciente que está muito inflamado, então a gente vai diminuir a liberação de catecolamina. É um paciente que está com déficit na recaptação de serotonina, a gente vai começar a recaptar serotonina. E assim sucessivamente até a gente chegar no equilíbrio. isso aí. Aí a Tru também tinha perguntado, né, como funciona para poliartrite e para problemas de pele. Para problema de pele, em especial, o que eu mais percebo é uma diminuição na resposta inflamatória, sabe? Às vezes, assim, se o cachorro tem um fungo, tem uma bactéria na pele, a gente vai precisar fazer esse tratamento, né, em conjunto. Mas a gente pode associar, de repente, no caso de atopia, a gente sabe até que o cachorro que é atópico, que está se coçando o tempo inteiro, ele está estressado, né? O caso de que a gente tem um paciente assim, que ele, Verdade. né, sabe quem que é? Que ele A é gente já muito sabe quem é. estressado, a gente não consegue colocar a Gente, mão o no paciente cachorro, que é gente. tópico, ele é um paciente que tem alergia a ácaro, ácaro ambiental, que tá assim no mundo, entendeu? Você respirou, você tá em contato com o ácaro. É o paciente que ele vai viver inflamado, então a gente vai sempre buscar a desinflamação do paciente para ele atingir qualidade de vida. O Isso. canabidiol também para esses casos de pele eu acho legal porque ele diminui a ligação, a comunicação entre alguns estamínicos, algumas estaminas que são liberadas ali que vão gerar prurido. E aí a gente consegue ter uma resposta, mesmo que pequena, nessa diminuição do prurido, tá? Mas eu também vejo com uma resposta muito maior a desinflamação da pele, tá? E aí acaba também melhorando, dando conforto, né? Diminuição do prurido, a gente acaba tendo o conforto do paciente. Mas é aquele paciente que se tem um fungo, uma malacésia, se ele tem uma bactéria, alguma coisa, uma estáfila ali na pele, a gente vai ter que tratar, vai ter que fazer banho terapêutico, né? O que a gente falou, a medicina canábica ela nunca tá sozinha. Para ela atingir a excelência, ela sempre vai como coadjuvante, ela sempre vai dando a mão para os amiguinhos dela para a gente chegar no bem-estar. Exatamente. Aí a Luciene também tinha perguntado se pode ser comprado nas mesmas associações dos humanos. E sim, tá? Como a gente falou também, a maioria das associações são, né, não é específica para pet, então sim, tá? Desde que na receita tenha descritinho tudo que seu cachorro precisa, você pode sim fazer a compra nas mesmos locais dos humanos. Show.
certo. Vamos lá para mais uma. Deixa eu pegar aqui da caixinha. Qualquer espécie pode fazer uso do óleo? Sim, aqui ó, especialista em mais sobre isso. Agora você responde. Gente, qualquer espécie, tá bom? A gente não tem muitos estudos ainda, infelizmente, em répteis, em aves, né? Em mamíferos é muito maior, mas na minha rotina clínica e nos colegas, parceiros que eu troco bastante informação, a gente tem muitas respostas efetivas com o uso do canabidiol para répteis, para aves, para qualquer espécie, tá? Como até a doutora falou, alguns invertebrados a gente sabe que também responde. Porque, assim, todo o corpo, todo o organismo tem receptor. Mas cada organismo vai ter uma quantidade maior de receptor CB1, ou uma quantidade maior de CB2, ou uma quantidade maior para THC. Então, a gente, para tratar silvestres, eu individualizo ainda mais o paciente, ainda mais as respostas, mas a gente consegue ter bastante eficácia no tratamento, sim, para qualquer espécie. Gente, minha gata trouxe uma barata apenas. Apenas no meio da live. Apenas uma. Ai, meu Deus, tomara que esteja morta. Ah, ela tá morta? Pelo menos? Jogando pro alto. Ai, não. Ai, ela tá brincando, ela tá jogando a barata pro alto. Eu amo a sua naturalidade. Não, veterinária assim, a gata tá aqui com a barata do seu lado e você tá tipo, minha mãe tá fazendo live, dá licença. Pega a barata mais pra lá. Estamos chegando ao fim, acho que é a última pergunta. Vamos lá. Quais as formas de administração? Então, acho que também no começo a gente falou, né, sobre o óleo, que é uma das administrações mais comuns, né, que a gente mais É que assim, usa. o que é importante a gente entender é a administração via oral, a gente consegue ajustar dose, efeito, com uma concentração maior ou menor. Não é brincar, mas a gente consegue modelar isso à necessidade e ao organismo individual do paciente. Outras vias de aplicação, exemplo, tópica, eu já não consigo modelar, entendeu? Não vou melhorar ou diminuir. Olha quem chegou! Uma salva de palmas, eu amo. Nossa, que presente! Eu estava dirigindo na hora, daí eu falei, não, eu não vou atender dirigindo, né? Daí eu parei, olha que eu parei no posto de gasolina. Eu amo, gente. Essa é a nossa convidada de honra, eu e ela lá. A gente encheu o saco da Tami para ela entrar com a gente na live um pouquinho. A gente terminou as perguntinhas, Tami, mas aproveita que você está aqui e compartilha um caso legal pra gente, que você já teve sucesso com o CBD. Tá. Deixa eu só apresentar a Tamara, gente. Para quem não conhece, a Tami, além de nossa querida amiga, a doutora Tamara, é especialista na medicina integrativa. Ela é acupunturista, também faz ozonioterapia, ela também trabalha com canabidiol terapêutico. E a Tami é a nosso ídolo, a nossa rainha suprema, talvez, que já está com experiências com a medicina integrativa com muito mais anos do que eu e que a Dala lá. Então, ela é a nossa pessoa que a gente pega referência sempre. A pessoa que quando eu e ela lá a gente conversa, a gente tá com dúvida em alguma coisa, a gente vai na Tami. Exatamente. Buscar ajuda dos universitários. Gente, então, eu tenho vários casos, na verdade, que eu tive resposta muito legal com canabidiol. Mas, assim, eu acho que meus casos de epilepsia são os maiores, assim. Eu atendo muito caso neurológico e de dor crônica, né? Minha principal ação, assim. Para dermato e tal, eu uso muito homeopatia. Mas eu gosto muito de tratar dor crônica e epilepsia com canabidiol. E eu tenho, assim, inúmeros casos. Eu tenho casos lindos, casos de pacientes que não andavam. Ontem mesmo, eu tô caçando até hoje o vídeo do animal que tem dor. Porque, assim, gente, a gente não sabe que o animal tem tanta dor quanto ele tem, sabe? Um animal com osteoartrose, ele não demonstra tanto fisicamente, sabe? Ele não é só mancando. Quando ele está mancando, é porque a dor dele já está muito alta. Muito alta. Já extrapolou os níveis de dores, ele já praticamente... Então, o que acontece? A gente não tem muito essa noção
de quando o paciente tem dor. Mas eu vou achar o vídeo, eu vou postar, porque o vídeo é lindo mesmo. É muito legal, gente. É incrível, porque a gente o gato, eles têm vê, né? A gente vê o que... 40 vezes maior que a nossa, né? Se a gente pensar que é um animal que tem uma resistência de 40 vezes maior que a nossa, é um paciente que, para ele começar a sentir dor, ele tem que estar sentindo uma potência de dor 40 vezes maior que a nossa. Né? Exatamente. E o que eu falo para todo mundo, né? O canabidiol, ele não é um milagre. Que lindo. Então, a gente tem que fazer uma modulação, né? O corpo, ele faz um sistema de chave e fechadura e a gente precisa mandar essa informação por corpo. Então, não é assim, eu vou dar 2 gotas de canabidiol à noite pro meu cachorro e amanhã ele não vai mais ter convulsão. É um longo processo, é um processo chato até a gente conseguir estabelecer a dose, é muito individual. Tem cachorro que com 1 gota fica chapado, tem cachorro que com 7 gotas não acontece nada. Então, assim, eu acho que é interessante a gente falar dessa questão de individualização de cada paciente. E, gente, de chapado que ela diz é chapado de sono, tá? Não é chapado de chapado. De não conseguir se movimentar nesse sentido, tá? O animal, por exemplo, ele é epilético e aí ele literalmente ele não consegue se movimentar, sabe? Ele fica, tipo, meio esquisito, deambulando, andando, tipo, tropeçando. Fica com fotofobia, acende a luz, eles ficam, tipo, piscando, assim. Então, gente, eu tô me sentindo mal, porque vocês estão todas maquiadas. Eu não tô, não. Eu tô de filtro. Ela tá de filtro. Ela tá de filtro. Eu cheguei correndo. Um cão. Nem consegui nem comer minha torradinha. Tá aqui, ó. Eu fico pior ainda. Mas enfim, gente do caso do Bartô, que é um caso bem legal. Caso legal, Bartolomeu, um paciente de 16 anos, ele tem várias alterações em cervical que faz com que ele tenha epilepsia. Então, ele tem algumas compressões em cervical que faz com que ele tenha epilepsia. E aí, o Bartolomeu, ele ficou tetraplégico, né? Porque começou a dar pinçamento em região cervical, ele ficou com paralisação dos membros torácicos e depois, posteriormente, ele paralisou o membro pélvico. E a gente já fazia o tratamento com acupuntura e mesmo assim, tipo, não tive uma resposta muito legal com ele. E aí a gente entrou com CBD para ele. Ele é um caso de um paciente que toma muita quantidade de CBD, mesmo sendo um cão pequeno. Então ele é um cachorro aí de, sei lá, 3,5 kg e ele toma, tipo, 7 gotas de CBD 3 vezes ao dia. É um volume grande, uma frequência, intervalos pequenos, né? Uma frequência grande. E aí a tutora optou por não fazer o fenobarbital, que é o Gardenal, né? Nossa medicação aí de escolha. Então, a gente deixou de fazer o Gardenal e começou a fazer só o canabidiol. E a acupuntura a gente manteve. Mas, em 4 dias exatos, ele voltou a andar. Nossa, que legal. Então, gente, assim, um paciente tetraplégico que já estava fazendo acupuntura há algumas semanas. Eu não tive uma resposta tão boa com a acupuntura e 4 dias depois do CBD ele estava andando. Você tem vídeo? Tenho e tá, eu fiz até um reel. Manda pra gente mostrar pro pessoal. Eu já fiz vários vídeos dele, assim, porque o dele vale muito a pena. Vale a pena ver o antes e o depois dele, né? Tipo, ele tendo várias convulsões focais, assim, que ele tinha muito, assim, ele fica só tremendo o olho e tremendo as patinhas, assim, mas é bem leve. E depois ele andando normal. Ai, que lindo. Lala, conta um caso seu legal agora, depois eu conto o meu e aí a gente finaliza, tá? Você lembra, não sei se você vai lembrar. Teve uma vez que eu atendi um cachorro que ele era duro, assim, duro, lembra? Eu lembro. A gente conversou, eu lembro. Vocês duas lembram? E aí a gente entra no nosso Ele era assim, ó, as patinhas duras. Eu falei pra você todas. que ele nunca mais ia andar. Eu falei, ixi, Laís, esse daí não e eu vai perguntei, mais andar, não. mas ele teve sinomose? Ele tem a gente escolheu junto o teste de sinomose, a gente fez o teste de sinomose, não deu. E ele era duro, assim, ele tinha as patas rígidas todas, e se ele ficava em pé, ele até caía, de tão durinho que ele era. Eu tenho o vídeo dele, eu mostro pra vocês também. E aí ele não andava direito, né? Daquele jeito todo duro.
Rápido, ele teve uma resposta até que rápida. Assim, até o vídeo que eu tenho, ele é relativamente antigo, de 1, 2 semanas depois, dele já andando molinho. Eu vou mostrar para vocês, que é muito legal. E assim, até hoje a gente não sabe exatamente o que ele teve. E nos exames não deu nada, teste de sinomose não deu nada. E aí a gente entrou com óleo, melhorou. Aí depois de um tempo, ela até falando para mim que ele conseguia subir no sofá, sozinho. O Olha cachorro só, que era é duro. incrível, incrível. Eu acho Dele foi incrível. muito legal. Mas eu acho isso, gente. Dudu. Eu acho que assim, hoje a gente tem muito essa questão, sabe? Eu falo até pra mim mesmo. Alguns casos eu meio que desacredito, eu falo que não vai andar e de repente, cara, o cachorro volta a andar, sabe? Exato. Então, assim, eu acho que o meu slogan de aonde tiver 1% de chance, tenha 99% de fé é real, entendeu? Então, dos dois casos que eu me recordo, assim, que mais impactaram minha vida, foram 2 casos de 2 felinos. O primeiro foi do Hashi, que era um gato que tinha um linfoma multicêntrico, o intestino todo empipocado, todos os linfonodos mesentéricos, duodenos, jejunais aumentados. E aí a tutora não queria fazer químio porque é um paciente FeLV positivo. E é um paciente que já estava apresentando quadros gástricos horríveis, diarreias muito sanguinolentas, aquele paciente que já não quer comer, e o gato quando não quer comer, ele não quer comer, gente, o gato cria aversão alimentar, é um babado. E aí eu entrei com a cannabis numa dose baixa, fui aumentando, achei uma dose efeito, ele voltou a se alimentar, ele começou a apresentar, claro que a gente ajustou nutrição, suplemento, tudo certinho. E aí depois de um tempo que ele já estava estável, a gente entrou com o Viscum, que foi uma caixa até que ela lá deu de um paciente que sobrou. E a gente usou o Viscum injetável no protocolo de 30 dias e ele teve remissão de 100% de toda a doença inflamatória intestinal, dos linfonodos. Os linfonodos voltaram ao tamanho normal. A gente chegou a fazer citologia, deu linfoma mesmo. Então, assim, quando você pega um paciente que está fazendo esse tratamento depois de 4, 5 meses, um paciente que chegou morrendo para você, ele recebeu alta médica com remissão de 100% da neoplasia, gente, não tem coisa mais gratificante do que isso no mundo. E o segundo caso que eu sempre conto, porque eu acho que esses casos que mexem muito com a gente, né, e que é uma coisa que, igual você falou, você desacredita, porque você olha e fala, cara, não é possível. Não vai dar. Não vai dar, eu vou tentar, entendeu? Mas eu não sei se vai dar. E aí, foi um caso de um gatinho que é... Meu Deus, eu não vou me recordar o nome dele agora. É um gatinho tigrado, a tutora dele é uma fofa, fala comigo sempre. Não sei, não me recordo se é Zig o nome dele, vou confirmar com vocês depois. Ele chegou na clínica, eu já atendi ele. Ela fala comigo sempre, porque ela sempre manda mensagem, ela é uma querida, né? Mas acabou que ele tá tão estável que a gente não se encontrou mais. Mas eu atendi ele na Pigo há um bom tempo atrás, acho que já vai fazer mais de um ano. E eu cheguei lá com esse mesmo... Eu tava trocando plantão. E aí quem tinha atendido era o Dr. Lucas. E o Dr. Lucas falou pra mim, Isa, eu nunca vi nada parecido na minha vida. Ele se mutilava. Vocês lembram desse gato? Eu lembro. Ele se arranhava assim, loucamente. Agora eu tô lembrando. Gente, ele estava... eu acho. Era uma síndrome psíquica, uma coisa que a gente não entendia. Ele fazia até assim, Ele fazia a e ele língua. se arranhava, ele estava inteiro cortado, porque ele batia a unha aqui no pescoço e puxava com força, e ficava duro, assim, ó, e tremia. O pescoço todo machucado, ensanguentado. Juro, o Dr. Lucas, na época, ele até falou pra mim, eu achei que ele estava possuído. Comecei a ultrapassar a medicina, porque eu nunca vi isso na minha vida. Parecia sabe nesses filmes que a pessoa fica possuída? Tipo exorcismo mesmo. Tipo exorcismo. E eu falei, não acredito. Ele falou, o gato tá sedado. O gato, ele acorda, ele se mutila. Eu tive que deixar ele em sedação contínua, né? A gente precisa estudar. Eu passei a noite inteira estudando, não achei nada, não sei o que eu faço, vamos conversar. Eu falei, não, vamos todo mundo estudar. Liguei pra Laísa, liguei pra Tamara, a gente botou no grupo, a gente começa a conversar, procurar profissionais. Doutor CK dele, deu super alterada, aí, né? Exato, estudando, que eu falei, gente, eles fizeram um teste de FeLV? Ainda não, vamos fazer. Ficou programado pro dia seguinte, porque, né, tava uma condição bem complexa, né, com o animal. Então, primeiro estabilizar o animal e aí depois os exames foram pro laboratório.
Por fim, o gato era FIV positivo, e aí ele acordou, né? Ele começou a voltar da sedação. Eu falei, não, deixa ele voltar. Precisa voltar, gente, né? O gato tem que viver, tem que comer, senão vou ter que sondar o paciente, aí vira aquele babado. Ele acordou, do jeito que ele começou a acordar, foi a cena mais horrível que eu já vi na minha vida. Porque ele botava a unha assim, puxava com tudo, e aí a gente fez um colar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, vou entrar com a cannabis. Vou dar óleo de canabidiol para esse gato. Gente, eu dei uma dose um pouquinho alta, ele ficou bem sonolento, ele dormiu, mas aí ele comeu. E aí, no dia seguinte, 12 horas depois, eu dei de novo mais uma dose menor. E aí ele começou a levantar, ele começou a viver, ele começou a ficar bem na base, começou a responder a cannabis de uma forma absurda. E aí eu diminui, o protocolo sedativo encerrou, a gente não precisou ficar sedando ele, ficou com a cannabis, com a alimentação, com alguns suplementos. E aí eu tava estudando, que nem uma louca, perguntando, conversando com vários profissionais. E aí eu encontrei um artigo dos Estados Unidos, de Michigan, de uma veterinária de lá, que relatou um caso clínico de um paciente que era felino, FIV, com menos de 1 ano de idade, e o paciente tinha uma miosite inflamatória aguda induzida pelo vírus da FIV. Eu li todo o artigo em inglês, /Google Tradutor, aquela coisa, né? E aí, e aí a gente foi indo e tudo mais. Ainda bem que algumas medicações, tipo morfina, vira morfine, e aí a gente vai vivendo. E aí ela falou, né, que um dos parâmetros que ela usava era o CK. E aí eu falei, vamos dosar CK desse gato. É isso, vamos dosar CK. E aí a gente pegou, dosei todas as enzimas que tinha no trabalho, dosei CK. E a CK do gato estava lá nas alturas. Lembra? Tinha dado acho que 2.000. Muito. O normal era até, sei lá, 75. E aí a gente falou, meu Deus, é isso. E aí, né, Fechou. tudo. A gente começa a diminuir as possibilidades diagnósticas para você tentar trabalhar o mais próximo de um único diagnóstico, né? E aí, por fim, agora ele também usa o óleo de cannabis e vive super bem, não fica sem o óleo, se alimenta, vive normalmente e tem todos os cuidados que um gatinho que é portador de FIV tem que ter. Mas assim, é um dos pacientes que eu vou lembrar pro resto da vida, com certeza. Com certeza. Agora você imagina um gato com uma alteração dessa na língua, sem conseguir, tipo, o único jeito dele se expressar era esse mesmo, tipo, ele queria arrancar esse troço que tava... O próprio músculo, né? Ele é uma dor, gente, quando eu falei, a gente até comentou em algum momento aqui da live sobre a miosite, né? Eu acho que a miosite ela é muito negligenciada ainda pelos médicos veterinários, assim como o paciente queimado. O que eu vejo, né, do que eu estudo em intensivismo, é que a gente não está preparado para atender um paciente queimado. Um paciente que vem com queimadura, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, é um paciente que está desidratado, com desequilíbrio hidroeletrolítico, com uma infecção, com uma pele totalmente sensível, com uma dor, porque, gente, a dor da queimadura é uma dor diferente. A dor da miosite é uma dor diferente. São dores, assim, cruciantes. Eu nunca esqueço um Natal que eu peguei 3 pururucado, literalmente. O dono foi pururucar o porco, o cachorro tava embaixo e pururucou o cachorro. Meu Deus. E assim, eu não conseguia tocar neles. Assim, o cachorro ficava o tempo inteiro com o corpo contraído, assim, sabe? Uhum. E eu não sabia nem o que passar nesse cachorro, porque você não conseguia tocar nele. De tanta dor que ele tinha. É uma dor cruciante. Quem estuda, né? Tanto que em hospital de humano a gente tem uma ala só para queimados. Mas quem estuda, né, sobre o paciente queimado, gente, são graus assim de alterações que a gente tem que se preocupar, porque a queimadura na pele, no tecido, ela gera algumas enzimas fibroblásticas, isso é ruim depois do processo de cicatrização. E na corrente sanguínea, quando o seu sangue ferve, ele borbulha, ele não só desintegra, né, como ferve, que a gente ferve, porque nós somos água, né? Ele não só desintegra, borbulha, como ele também libera algumas enzimas que vão induzir a uma anemia hemolítica. Então, um paciente que queimou hoje e que você fez o hemograma hoje, que tá tudo bem, se você repetir esse hemograma daqui 20 dias, a chance dele estar extremamente anêmico é muito alta. E desidratado, né? E aí é um compilado de coisas. É isso. É isso, galera. Então tá, Acho gente. que finalizamos as nossas perguntas, os nossos
casos. Aqui, se deixar, até meia-noite é dia ainda. Até A gente tem meia-noite é bastante dia. papo, tem muito assunto, Exato. mas a gente marca outro. A gente marca outra, nós três com a Tami entrando no horário. Combinado? Isso. Olha, eu tava trabalhando, gente, até agora. Eu nem cheguei em casa ainda. E eu nem peguei a minha cachorra na creche ainda. Eu vi que a Doro Dog entrou. Eu já tô indo pegar ela, tá? Ai, cara da Magricela. Eu tô tipo aquelas mães que esquecem a criança na creche, sabe? Gente, obrigada, tá? Pela Obrigada, conversa. vou deixar a live salva. Obrigada pela presença, Tami. Obrigada Obrigada por ter vocês. aceitado o convite. Obrigada a todos os participantes. Espero que a gente tenha sanado as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem, coisa, entrem em estou contato, também. tá bom? Isso aí, se tiverem dúvidas, podem mandar no direct mesmo. Ou caixinha de perguntas, às vezes a gente direto tá abrindo, né? Vocês podem Não precisa ter vergonha. Pode vir falar com a gente que nós somos muito legais, graças a Deus. E o que mais? Vou deixar a live salva. Isso. Deixar a live salva. Eu vou cobrar elas de mandar os vídeos, tá? Eu posto para vocês verem. Beleza. Isso aí, tem aqui. Então tá. Tchau, gente. Beijo. Deixa a live salva, boa noite. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.